O ataque dos Estados Unidos contra os iranianos falhou. Pelo menos é isso que o relatório interno dos Estados Unidos indica a partir da NBC, mídia super importante dos Estados Unidos, se o objetivo dos Estados Unidos era acabar com o programa nuclear iraniano. Ali Khamenei faz novas ameaças contra os Estados Unidos e Israel, e com a promessa dos israelenses de aumentar em 69 bilhões de dólares, eu diria que o conflito entre Irã e Israel não terminou. Vale lembrar também que a Síria entra com processo, uma acusação no Conselho de Segurança da ONU contra o Estado de Israel pelos ataques contra o sul do território da Síria, entender exatamente o que está acontecendo, já que a Síria estava se aproximando do Ocidente, enquanto a Colômbia, também por culpa de Israel, anuncia que está saindo da OTAN. Mas como assim? O país da América Latina fazia parte da OTAN? Vamos entender aqui no vídeo. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Financial Times, que faz uma reportagem super interessante, colocando que há movimentos de resistência dentro do solo ucraniano contra o Zelensky, alegando que aumentou o autoritarismo e a repressão do mandatário ucraniano, enquanto nós temos também Viktor Orbán, que é hoje o chefe de governo da Hungria, apoiando medidas contra a União Europeia, contra a Comissão Europeia, por uma ajuda da União Europeia aos ucranianos. Vale lembrar que os agricultores estão revoltados só com a possibilidade da Ucrânia entrar para a organização. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Reino Unido e a Alemanha, que anunciam um acordo histórico, inclusive com a proposta de desenvolver mísseis de 2.000 quilômetros de alcance. Sim, esses mísseis poderiam sair de Berlim e chegar até Moscou. Acho eu que é uma indireta dos alemães contra o regime do Putin. E falar um pouquinho também, galera, sobre a Rússia, que vai lançar uma nova ofensiva, uma mega ofensiva com pelo menos 160 mil soldados nos próximos dias, dentro do prazo de 50 dias do Trump. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a nova lei de licenciamento ambiental aprovada pelo Brasil e que, independente de questões políticas, já entender exatamente o que está rolando, mas geopoliticamente pode comprometer tanto o acordo do Mercosul Europeia, como também a referência do Brasil, que fala sobre transição energética e vai liderar a COP30. O que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma excelente oportunidade para você. Você que está buscando ficar mais bonitão no estilo para esse inverno e para o restante do ano, usem roupas da Insider, parceiraça aqui do canal, que são as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. E olha que eu posso falar com uma enorme propriedade, porque já usava a marca mesmo antes de fechar parceria, e praticamente todo o meu guarda-roupa são roupas da Insider. Então eu tenho ali, galera, cuecas que são muito boas, as meias, então parece que nem tá usando nada, tá? De verdade. Camisetas de manga longa, agasalhos, por exemplo, da Insider, que aliás traz uma sensação muito boa de um conforto térmico. Elas não amassam e contam com todas as tecnologias das roupas tradicionais da Insider que você já conhece, as Tech T-shirts que basicamente fazem o meu dia a dia, e para quem, tecnologia da Insider, tem aqui um pouco mais de vergonha do seu corpo, ah não, professor, é porque eu tô um pouco mais gordinho, tá marcando aqui do lado, tá marcando aqui o peito e tal, existe a Core T-shirt, que é uma roupa da Insider, que ela é mais um tecido mais pesado, um tecido um pouco mais grosso, que ele vai escondendo, ele vai fazendo uma silhueta melhor aí, para quem tem um pouco mais de vergonha de expor as curvas do corpo. Então, galera, recomendo demais. Não só a Core T-shirt, mas todas as roupas da Insider, tem de todos os tamanhos, todas as cores, tem para homem, mulher. Eu tenho certeza que para você, ou para eventual presente, você não vai errar. Usando o cupom Prof. Ricardo, você tem acesso já a 15% de desconto em todas as peças, mais os descontos que existem no site. Então, se você pegar, por exemplo, os kits da Insider, que já vem com descontos, mais o meu cupom, cara, de verdade, não tem como você perder. Então, ó, link na descrição, cupom Prof. Ricardo, e tem acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Primeira coisa, galera, pergunto pra vocês, o som do microfone fica melhor quando uso o microfone presencial aqui ou quando uso a lapela? Deixa aí nos comentários, tá? Isso é super importante para eu continuar fazendo na melhor qualidade para vocês. E lembrando que eu estou produzindo um estúdio para melhorar bastante, tanto a imagem quanto a qualidade do áudio aqui para vocês. Dentro de um futuro próximo vai ficar pronto, galera, trabalhando com muito carinho nele. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, que é o que mais interessa aqui, as informações pra gente. Primeira notícia importante para vocês está ligada a uma declaração de Ali Khamenei, chefe supremo Ayatollah do Irã, que garante que está pronto para responder qualquer ataque, tanto dos Estados Unidos como também de Israel, alegando que eles hoje têm capacidade de impor um ataque ainda maior do que foi praticado contra os israelenses e contra os Estados Unidos. Vai lembrar, já trouxe para vocês, que acho que é muito mais propaganda iraniana, mas é fato que o Irã ele disparou uma série de mísseis balísticos contra o território de Israel,
trouxe no total, segundo Israel, 20 mortes para o país, o que eles consideram, os iranianos, né, como uma grande vitória, e também atacou bases militares americanas. A base de Al-Udeid, por exemplo, ali no Catar, claro que eles avisaram quando que ia ser o ataque, passaram as coordenadas geográficas, era uma base militar que já tinha sido esvaziada, então foi um ataque muito mais proforme para falar que foi, para convencer a população interna que respondeu os ataques dos americanos. Mas o Irã fez. Inclusive, né, o Ayatollah Khamenei, acho que não é ele, claro, mas alguns de seus assessores, usa uma série de programas de inteligência artificial para ficar produzindo imagens da base americana pegando fogo, de Israel sofrendo, enfim, né? Dando uma referência que o Irã conseguiu responder à altura aos ataques de Israel. É fato, pessoal, que Ali Khamenei colocou que, nesse momento, o fato da nossa nação estar pronta para enfrentar o poder dos Estados Unidos e do seu cachorro na coleira, que é como eles chamam Israel, é altamente louvável. Ou seja, segundo o Irã, eles aprenderam com seus erros, conseguiram ver aonde que eles falharam, na minha concepção, tá? Como a guerra ela foi disputada pela inteligência e pelo setor aéreo, Israel levou muita vantagem frente aos iranianos. Israel conseguiu infiltrar agentes do Mossad para desarmar sistemas de defesa S-300, S-400 do Irã e conseguiu fazer ataques de fato bem efetivos. Só que também é fato, pelo menos segundo a NBC, que nem Israel, nem os Estados Unidos, mesmo com seu B-2 Spirit, mesmo com seus mísseis Tomahawk, por exemplo, lançados de submarinos, conseguiram destruir o programa nuclear iraniano. Lembrando que os Estados Unidos ele fez 3 ataques, na verdade uma série de ataques contra 3 instalações nucleares, que foi a instalação de Fordow, Natanz e também de Isfahan. E o Trump foi muito claro, né? A gente obliterou o programa nuclear iraniano. Na prática, a gente sabe, né, galera, que teve um relatório do Pentágono que falou que o programa não tinha sido tão atacado assim, aí o Trump falou que era uma mentira, que era a mídia que estava comprada, que na verdade eles pegaram um relatório incompleto e admitiram como se fosse a pura verdade, enfim, uma série de diz que me diz, não foi, enfim. No final das contas, hoje a NBC divulgou um relatório que das 3 instalações nucleares, documentos internos dos Estados Unidos, hein? Somente uma das instalações que poderia ou armazenar urânio enriquecido acima de, ali de 90%, né, 60% aliás, para fins bélicos nucleares, ou até mesmo para enriquecimento de urânio, dessas 3, só uma foi de fato destruída. Ele não falou exatamente qual. Mas a ideia é que talvez o programa nuclear iraniano ele tenha sido adiado, mas não exatamente finalizado. Tanto que Israel já colocou, que o próprio Israel Katz falou sobre isso, que a Guerra dos 12 Dias foi apenas uma prévia. O exército hoje está criando um plano de dissuasão contínuo contra o Irã. Ou seja, Israel hoje alega que está cercado de inimigos, seja o Hezbollah no Líbano, recentemente fez ataques contra posições ali no leste do território libanês, fez ataques contra a Síria, constantemente faz ações contra a faixa de Gaza, seja Jihad Islâmica, seja contra o Hamas, ações contra os Houthis. E galera, é óbvio, poxa, a gente fala, tá nesse conflito mais intenso, pelo menos desde outubro, quando a gente teve os ataques do Hamas. A gente está falando agora de praticamente 21 meses, em que os sistemas de defesa, seja o Iron Dome, seja os sistemas Arrow, por exemplo, né, o mais simplesinho, o mais complexo para foguetes ou mísseis balísticos, eles vêm sendo constantemente utilizados. E Israel tem um limite, tem que ficar se defendendo de uma série de ataques de países limítrofes, é óbvio que isso compromete os recursos à força militar israelense. Por isso, Israel anunciou um aumento de 69 bilhões em gastos em defesa, anunciando que é para mais armas e mais munições. Segundo o próprio Ministério da Defesa, tá? Nós vamos avançar em acordos de aquisição urgentes e essenciais para a segurança nacional, para aquisição de armas e munições e repor os estoques esgotados. Os inimigos hoje estão declarando abertamente sua intenção de nos destruir e, por isso, exigimos completa superioridade militar, tecnológica e operacional. Só que a grande questão, trago para vocês, né? Hoje, hein, Israel já contempla 9% do seu PIB com gastos em defesa. Para vocês terem uma noção do que isso representa, a Rússia, que está em guerra, gasta menos do que 9%. A gente tem, por exemplo, hoje, os países da OTAN querendo mobilizar 5% e está sendo um baita desespero. Porque hoje os países da OTAN, vários deles, dos 32, 9 não conseguem gastar 2% do PIB em defesa. Israel está gastando 9% e pretende aumentar para o ano que vem, alegando que está em plena guerra, porque existem vários grupos e países que querem destruir o Estado de Israel.
É óbvio que isso compromete outros setores, além da convocação de reservistas, além de pessoas, por exemplo, em Israel, que estão deixando de atuar como advogados, professores, engenheiros, economistas, enfim, né, várias funções na sociedade israelense, para prestar um serviço ali para defender o seu país. Lembrando que o governo Benjamin Netanyahu vem tomando cada vez mais atitudes, que eu falei, ataca, por exemplo, posições no Iêmen, ataca posições no Líbano, ataca posições na Síria, agora pretende fazer o que ele está chamando de cidades humanitárias, com deslocamento de 600, 700 mil pessoas para uma cidade próxima ali da região da fronteira, no Egito, próximo de Rafah, e alegando que vai fazer um deslocamento forçado da população, ou fica nessa cidade humanitária que ele fala, que vai ter um controle militar de Israel, e entrou ali, não pode sair, a não ser que queira sair definitivamente da Palestina ou do território da faixa de Gaza, ou vai embora do país como um todo. Isso vai exigir gastos militares. Aliás, precisa de uma grande coordenação, não só interna, e existem várias pessoas que estão criticando essa postura do Benjamin Netanyahu, comparando com campos de... enfim, né? Sabe o que eu tô falando? E também vai precisar de algum tipo de apoio internacional. E eu duvido muito que algum tipo de organismo da ONU ou uma coalizão árabe vá apoiar o deslocamento ou colocar ali os palestinos nessa cidade humanitária, como fala o Benjamin Netanyahu. Até a Síria, galera. Al-Jolani, líder da HTS, que vem tentando se ocidentalizar, manter boas relações com a União Europeia, boas relações com os Estados Unidos. Lembra que eu trouxe para vocês que tanto Trump como a União Europeia retiraram as sanções da Síria justamente por essa predisposição do Al-Jolani, que hoje é o líder da Síria, em se afastar, né, do Irã, do Hezbollah, desse autodenominado eixo da resistência. Só que Israel tem conflitos territoriais históricos com os sírios, principalmente a região das colinas do Golã. Existe no território da Síria um apoio de Israel aos curdos e também principalmente aos drusos, que são dois grupos que estão sendo combatidos, segundo Israel. Trouxe para vocês no vídeo de ontem, por exemplo, que os beduínos estavam tendo conflitos étnicos ali com os drusos. E aí o exército israelense invadiu e os drusos começaram a combater, aliás, o exército sírio, né, tentou combater, acabar com essa guerra entre drusos e beduínos, e isso fez com que o exército israelense atacasse posições do Ministério da Defesa da Síria. E até o Al-Jolani, que, galera, tenta manter boas relações com o Ocidente, percebeu que seria perigoso, né? Poxa, Israel está atacando aqui meu território. Convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e alegou que hoje o Benjamin Netanyahu só quer promover o caos no Oriente Médio. E lembrando, tá? Independente de questão palestina, quem você concorda, quem você discorda, é fato que o Benjamin Netanyahu vem sendo acusado de escândalos de corrupção, e quando você tem inimigos internos, isso traz uma sensação de unificação do Estado contra o inimigo comum. O Yair Lapid, que é o próprio membro da oposição, falou sobre isso. Então, para o Benjamin Netanyahu, geopoliticamente e politicamente, é interessante que tenha um conflito, para Israel se unificar em torno dele, enquanto primeiro-ministro responsável por defender o Estado de Israel. A gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas à Colômbia. A Colômbia ontem mesmo convocou uma reunião para discutir ali uma cúpula internacional sobre a faixa de Gaza. Foi uma convocação do Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, e dentre outras questões, claro, né, geralmente foram países muito mais em posições pró-Palestina, pró-faixa de Gaza, do que defensores de Israel. E a gente sabe que o Gustavo Petro, Colômbia, é historicamente um grande aliado dos Estados Unidos na América do Sul, na América Latina, mas o Gustavo Petro, que é um presidente de esquerda, aliás, coisa que não acontecia na Colômbia há tempos, porque a esquerda na Colômbia sempre foi associada à atuação de enfim, né, como a ELN, o M19, as próprias Farc, até o Gustavo Petro, que é o atual presidente, é um ex-militante do M19, por exemplo, mas a situação política mudou, e a Colômbia teve a eleição do Gustavo Petro. Pois bem, galera, o Gustavo Petro falou que hoje não faz mais sentido a Colômbia continuar pertencendo à OTAN. Segundo ele, né? Hoje, o que nós colombianos estamos fazendo se os principais líderes da OTAN são a favor do genocídio que Israel está praticando? Vamos sair, não há outro caminho. Professor, mas calma aí. Quer dizer então que a Colômbia ela era membro da OTAN? Não é membro da OTAN somente Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental? Sim e não, né? Como assim, professor? Existem os membros da OTAN, oficiais, que vocês bem conhecem, e existem os membros parceiros, países parceiros da OTAN, que trocam experiências, compartilham equipamentos, compartilham tecnologias.
Mas, por exemplo, se algum país atacar a Colômbia não poderia usar o artigo 5º da Constituição porque não é um membro pleno da OTAN. Então eu diria que tem algumas preferências ser um membro associado à OTAN, como é o caso da Colômbia. Lembrando, por que a Colômbia foi o primeiro país da América Latina, da América do Sul, a estabelecer isso? Porque a Colômbia é um histórico parceiro dos Estados Unidos, ou pelo menos era. Alega hoje que quer diversificar suas relações econômicas, 40% das exportações hoje da Colômbia vão para os Estados Unidos. A Colômbia acabou de ingressar no NDB, programa de financiamento do Banco dos BRICS, e também no Road and Belt, na nova Rota da Seda. A Colômbia, histórica aliada dos Estados Unidos, cada vez mais se lança para o lado China da força, vamos colocar assim. Eu acho que a Colômbia talvez seja o país mais sintomático dessa mudança das relações geopolíticas da América Latina em direção aos chineses. Não se esqueçam que Pete Hegseth falou que os Estados Unidos querem que a América Latina seja o quintal dos Estados Unidos de novo. Não sou eu, palavras de Pete Hegseth. A gente também, pessoal, a Financial Times colocando aí notícias super importantes, uma análise, né, sobre a situação do Zelensky. E aí, de novo, fica a seu critério estabelecer, né, se você considerar como correto ou não. A Colômbia foi, a Ucrânia foi atacada, a Ucrânia foi invadida. Em uma situação de guerra, você não pode ter todos os princípios democráticos exatamente estabelecidos. Por quê? Porque você tem que adotar uma postura um pouco mais linha dura, até para combater, né, possíveis infratores, possíveis invasores, possíveis rivais políticos que estejam interessados em destruir, não exatamente você politicamente, mas a Ucrânia enquanto país. E é isso que o Zelensky fez para aumentar o autoritarismo em algumas questões. Por exemplo, não convocou eleições no ano passado, quando deveríamos ter eleições na Colômbia. Claro que em meio à guerra, como eu trouxe para vocês, a Constituição até prevê o adiamento do processo eleitoral e meio a um caos no país, um estado de lei marcial. Quando começou a guerra, a Ucrânia, por exemplo, ela baniu uma série de partidos políticos. Partidos esses que, segundo o governo ucraniano, estavam muito mais pró-Rússia, tinham um pensamento de união com os russos, do que um pensamento pró-Ocidente. Mas percebam, quem teve a autoridade de fazer isso? O Zelensky. Você acha que ele fez? E aí é uma pergunta justa mesmo, tá? Não é uma ironia. Você acha que ele fez pensando somente em defender o território ucraniano ou para perseguir opositores políticos? Eu posso alegar que aquele partido é pró-Rússia, já que ele não combina com o meu ideal, com o meu tipo de pensamento. Entende o perigo que você tem? A gente teve também, por exemplo, dentre outras questões, a ideia de buscas e perseguições contra o ex-ministro da Infraestrutura, Alexander Kubrakov, e também o ativista Vitaly Shabunin, que é um ativista anticorrupção que fazia várias críticas, porque a Ucrânia, lembrando, é um país dos mais corruptos do continente europeu. A gente teve, por exemplo, recrutadores que estavam promovendo dispensa de adultos mediante pagamento. A gente teve ministros aí responsáveis por transmissão de energia, de captação de recursos, que no meio de uma guerra, a população sofrendo, a população morrendo, desviava recurso para os seus próprios interesses. Então, todas essas denúncias, elas foram perseguidas, só que com uma situação de esgotamento, rebaixamento da moral, população cansada com a guerra, começam a surgir críticas à maneira como Zelensky vem conduzindo o conflito. Segundo alguns membros da oposição e até alguns detratores, de fato, Zelensky está aumentando seu autoritarismo, segundo reportagem da Financial Times. E aí, pessoal, você acha justificável, em meio a um conflito, esse aumento do autoritarismo e perseguições de opositores políticos que o Zelensky faz? Professor, mas a Rússia também faz. Concordo? Faz mesmo, né? A Rússia não é o bonzinho da história, não existe bonzinho na geopolítica. Por favor, hein? Por favor. Além disso, a gente teve também uma notícia bem interessante sobre a União Europeia, que a gente sabe, principalmente nesse contexto, né, que os ucranianos, que o Trump está se afastando um pouco da ajuda à Ucrânia. Ah, professor, mas o Trump, ele prometeu mandar os mísseis sistema Patriot. Cuidado, hein? Não é que o Trump está cedendo. O Trump, ele permitiu que os europeus comprassem e mandassem para a Ucrânia, que é bem diferente de ceder os seus recursos. Ponto importante. Ah, professor, mas ele acusou, ele prometeu, fez ameaças, tal, que 50 dias, se o Putin não fizer um cessar-fogo, ele entra em guerra, aliás, né, promove sanções de 100%, sanções secundárias. 50 dias, muita coisa pode acontecer, como inclusive vou mostrar para vocês. A gente tem mobilizações que podem chegar a 160 mil soldados para conquistas de novos territórios dentro de 50 dias. A própria Kaja Kallas falou sobre isso. A Lituânia, por exemplo, e a Letônia também reclamaram dessas ações, falam que 50 dias é muito, porque isso pode fazer com que a Ucrânia tenha muito mais homens comprometidos no campo de batalha, entende?
Então, uma ajuda bem tímida, convenhamos, que o Trump está colocando. E aí, claro, que a União Europeia vem tentando buscar esse protagonismo. E uma das maneiras que a Comissão Europeia está julgando seria retirar os subsídios agrícolas para o setor agrícola europeu para mandar esses recursos para a Ucrânia. Aí mexeu com uma coisa complicada, né? Extremamente complicada porque o setor agrícola europeu é altamente politizado e reclama muito. Vide o acordo Mercosul-União Europeia. Ainda mais numa Hungria de Viktor Orbán, que reclama bastante dessas sanções contra a Rússia, que reclama bastante desse protecionismo, aliás, dessa ajuda ao território ucraniano tirando recursos da União Europeia. E aí, uma série de agricultores da Hungria, que é um dos países mais importantes de produção agrícola da União Europeia, ficou pé da vida com a situação e anunciou, aliás, fez uma série de protestos jogando cerca de 30 toneladas de esterco em um escritório da Comissão Europeia ali em Budapeste. Palavras de ordem como não queremos farinha e carne da Ucrânia, parem os grãos, acordo verde é um beco sem saída, o dinheiro dos europeus deve ficar para a Europa e por aí vai, né? Por que eu trago isso para vocês? Porque essas foram as palavras da Hungria, que claramente, como país, né, ou pelo menos liderado pelo Viktor Orbán, tem uma posição um pouco mais contra a Ucrânia na União Europeia. Mas é um sentimento crescente. Entendam que a França, por exemplo, apoia a Ucrânia, desde que não comprometa os agricultores locais. A Polônia apoia a Ucrânia, desde que não comprometa os agricultores locais. A Áustria apoia a Ucrânia, desde que não comprometa os agricultores locais. Ou seja, apoia a Ucrânia, mas calma, né? Cada um aí com seus próprios interesses. Hoje nós tivemos também uma organização, uma cúpula super importante entre Keir Starmer e Friedrich Merz, Reino Unido e Alemanha. Nessa cúpula tratou-se sobre uma série de questões. Primeiro, a imigração ilegal. São dois países que têm um momento aí do controle das suas fronteiras. O Friedrich Merz, por exemplo, reforçou as fronteiras da Alemanha, inclusive ignorando o espaço Schengen e colocando maior fiscalização, mesmo entre membros que fazem parte desse espaço de livre circulação de pessoas e serviços. O próprio Friedrich Merz foi acusado por membros do CDU de estar se alinhando muito ao pensamento da AfD, Alternativa para a Alemanha, na questão migratória, e o Reino Unido nem se fale. A gente teve o movimento Stop the Boat, feito ali pelo Rishi Sunak, e o Keir Starmer, mesmo sendo trabalhista, mais de esquerda, galera, não mudou muito essas políticas e fala de combate sim à imigração. Eu coloquei para vocês até que o Boris Johnson declarou que o Macron era um gênio do mal porque supostamente eram os franceses que estavam incentivando que os bots atravessassem o Canal da Mancha e invadissem, entre aspas, o território do Reino Unido. Ou seja, a questão da imigração ilegal foi discutida entre os dois lados. Questão comercial. A gente sabe que o Brexit rolou como um hard Brexit, ou seja, um Brexit que não manteve uma zona de livre comércio entre Reino Unido e União Europeia. Só que hoje, com o Reino Unido atravessando uma crise econômica e a Europa buscando novos mercados, a Alemanha se dispôs a fechar alguns acordos ali com o Reino Unido. Não fazendo com que volte atrás do Brexit, claro que não, mas alguns acordos comerciais. E talvez o mais importante, que é um acordo militar. A gente teve, galera, a promessa de que mísseis de 2.000 quilômetros de alcance serão desenvolvidos nos próximos 10 anos. Isso dentro desse tratado, né, bilateral de amizade e cooperação. 2.000 quilômetros, né? Os mísseis Taurus, por exemplo, estão requisitados pela Ucrânia, têm uma capacidade de 500 quilômetros. 2.000 quilômetros não dá para sair de Londres e chegar até Moscou. Mas dá para sair de Berlim e chegar até Moscou. A gente fala de mais ou menos aí 1.600, 1.650 quilômetros, seria uma distância ali de Moscou até Berlim. Será, galera, que é só coincidência a distância desse míssil desenvolvido em conjunto pelos alemães e pelos britânicos de 2.000 quilômetros em meio a essa ameaça aí, segundo eles, dos russos? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, a gente teve também a Rússia, ponto importante, tá? O Trump fez a ameaça, não fez? Dos 50 dias? Como eu trouxe para vocês. Kaja Kallas, Letônia, Lituânia, reclamando, poxa, é muito tempo. E aí? O Putin vai poder avançar o quanto ele quiser nesse meio tempo? E aparentemente é isso que ele vai fazer. A CNN trouxe, a partir de informações, tanto de informantes ucranianos como também de informantes russos, que a Rússia está mobilizando para os próximos dias, ou pelo menos para as próximas semanas, dentro dos 50 dias, que teoricamente é o tempo que o Putin tem. Lembrando que o Lavrov até fez uma certa desdenhada, né?
Falou 50 dias? Pô, o Trump já tinha falado 2 dias, depois falou que iam ser alguns meses, depois voltou para 2 semanas, então não dá muito para escrever o que o Trump fala. E eu concordo muito com ele, né? Não sou só eu também. É muito difícil você confiar que o Trump vai manter sua palavra até o final. Mas lembrando também que é fato que ele prometeu que se o Irã não assinasse, né, um acordo nuclear dentro de 60 dias, e depois de 61 ele faria o ataque. E de fato ele fez. Enfim, né? Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Dentro dessa premissa, segundo a CNN, a partir de informações locais, nós temos a Rússia prometendo fazer um grande ataque com 160 mil militares, avançando na região de Pokrovsk, Kupiansk e também alguns pontos de Zaporizhzhia que não foram completamente dominados. Lembrando que a Rússia ela já tinha prometido fazer esse ataque de verão, que pelo menos até o momento conquistou alguns territórios, mas um ritmo muito lento. O que a Rússia vem fazendo é lançando drones, mísseis, sempre dos maiores ataques desde o início do conflito. Professor, mas isso está sendo efetivo? Para avanço territorial não, mas para gastar sistema de defesa, para desmoralizar e cansar a população ucraniana e as tropas ucranianas, talvez seja uma tática eficiente. Muito possivelmente, dentro dos próximos dias, teremos novos avanços dos russos na Ucrânia, para que aí sim, em 50 dias, com novos territórios conquistados, aparentemente o Putin esteja disposto a fazer algum tipo de negociação, algum tipo de acordo de paz. Será, galera, que vai rolar? Para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia super importante sobre o Brasil, que anunciou a nova lei de licenciamento ambiental. Lembrando que o Brasil, apesar de ter uma série de projetos ambientais, não tinha uma lei específica federal sobre o tema. Então era uma conjuntura, né, de leis municipais, leis estaduais, leis federais. E sempre que você não tem uma coisa muito objetiva, você judicializa muito o processo, você burocratiza, você deixa com que fique mais inseguro juridicamente para realizar novos projetos. Quando eu falo para vocês uma lei de licenciamento ambiental, imaginem que quando você vai fazer uma grande construção, talvez pequenas também, né, mas vamos colocar uma hidrelétrica, por exemplo, isso causa impactos ambientais, impactos sociais. Então tinha que passar por uma série de organismos, fazer o EIA-RIMA, estudos de impacto ambiental, o relatório de impactos no meio ambiente, uma série de regrinhas que estavam obsoletas, burocráticas e atrasando o processo de novas construções, segundo tanto o setor industrial como o setor agrícola, colocando que o Brasil já tem uma série de entraves, uma série de gargalos econômicos. O sistema de transporte é pouco eficiente, o sistema de comunicação é pouco eficiente, a nossa carga tributária é alta e complexa, o Brasil é um país que tem escândalos de corrupção, que tem pouco apoio do Estado para alguns setores. Então são todas críticas que o setor do agronegócio e o setor industrial reclamava, e que talvez criar uma lei de licenciamento ambiental que flexibilizasse e agilizasse, tornasse o Brasil mais dinâmico, mais atrativo para investimentos estrangeiros. Professor, adorei, achei sensacional. Mas, temos um mas aí, né? Ao mesmo tempo, os ambientalistas reclamam que essa nova lei de licenciamento ambiental, que foi aprovada por 267 votos contra 116, fragiliza a fiscalização e reduz a transparência, já que, por exemplo, reduz a participação social e enfraquece o papel do Estado. Dentre várias outras críticas, tá, a essa nova lei de licenciamento, a gente tem o dispositivo LAC, que na prática é o licenciamento por adesão e compromisso, que está sendo apelidado de o autolicenciamento, né? Por quê? Porque na prática ele fala que algum empreendedor vai preencher, que queira fazer algum tipo de projeto, né? Vai preencher um formulário e vai se comprometer a seguir regras que foram impostas previamente. Ou seja, você vai reduzir muito a participação do Estado e de agentes de fiscalização, agilizando o processo. Mas, por exemplo, há críticas que o Brumadinho, por exemplo, poderia ter sido feito a partir de uma LAC, já que projetos semelhantes teriam sido realizados e não haveria uma fiscalização federal. Tá certo que mesmo com a fiscalização federal maior, aconteceu um desastre, né? Um crime ambiental. Mas, enfim, talvez novos crimes pudessem acontecer se não tivesse uma fiscalização mais eficiente. E é dentro desse contexto que a ONU, por exemplo, fez reclamações, mas a Tereza Cristina, que é a relatora do projeto, que pertence mais à bancada ruralista, né, bancada que defende o agronegócio, fala que é mentira, que está havendo uma desinformação, que na verdade só vai agilizar e desburocratizar processos, mas que não vai comprometer o meio ambiente. Dentro dessa guerra, né, até falo para vocês, cuidado, galera, com quem vocês vão me falar. Acho que é um tema super interessante, eu gosto muito também, né, de estudar sobre o tema, mas não sou especialista em direito ambiental, não sou engenheiro ambiental.
Então eu recomendo que vocês procurem pessoas especializadas sobre o tema para falar sobre o assunto, para tudo, tá? Para tudo. Mas, minha parte que é mais geopolítica, vamos tentar analisar? Isso está sendo pessimamente visto pela comunidade internacional e até por membros do governo brasileiro. O Carlos Fávaro, por exemplo, falou que defende, que faz parte do governo brasileiro. Mas a Marina Silva, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, fala que não, que na verdade o Lula tem que vetar alguns, porque ainda vai passar por sanção presidencial, que pode vetar alguns trechos, enfim, né? E possivelmente isso vai acontecer. Mas, o que fica para a comunidade internacional? O Brasil esse ano está liderando a COP30, que é uma COP que vai tentar buscar financiamento dos países desenvolvidos para países emergentes, países subdesenvolvidos, em táticas de desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. Sendo que o Brasil vai explorar a margem equatorial, sendo que o Brasil está aprovando uma lei de licenciamento ambiental que é visto como flexibilizadora demais das regras e que pode permitir mais desastres ambientais, entende que é meio que inconcebível? Ah, professor, mas a margem equatorial pode ser explorada, porque a Venezuela explora, porque a Guiana explora. Não estou discutindo isso, estou discutindo a questão geopolítica. A imagem do Brasil fica comprometida. Tanto que, por exemplo, por enquanto, não foi liberada a exploração da margem equatorial. E penso que só vai ser liberado depois da COP30, depois de novembro. Escreva o que eu estou falando, hein? Dezembro, ali, janeiro, nossa, aprovou a exploração da margem equatorial. Por que não aprovou antes da COP30? Né? Óbvio que tem questões políticas por trás. Mas, e além disso, quem está querendo ou comprometer o acordo do Mercosul-União Europeia? Não são os franceses, os poloneses, a Áustria e a Hungria? O que eles vão falar? Tá vendo? A Alemanha, a Espanha, o Ursula von der Leyen, vocês são favoráveis ao acordo do Mercosul-União Europeia, né? É com esse Brasil que aprova uma lei de flexibilização ambiental, enquanto nós, europeus, temos leis super rígidas, que você quer fechar um acordo de livre comércio? Vocês têm certeza? E isso pode fazer até com que seja adiado mais uma vez o acordo do Mercosul-União Europeia. Você, galera, defende essa nova lei de licenciamento ambiental? Assim, para todos os especialistas que precisavam de uma lei federal que falasse sobre o tema, isso é óbvio. A questão é, qual lei foi essa? Você aprovou ou não? Deixe aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.